Faço saber que, tendo o colono Saltão Antônio comprado o lote urbano número 17, do lado oeste da Vila Bento Gonçalves, no 1º distrito do mesmo. Palácio do Governo, em Porto Alegre, 21 de março de 1898. Assinado Antônio Augusto Borges de Medeiros. Passado a favor do colono Saltão Antônio. Este é o documento. Quando o Domênico e os irmãos chegaram com as famílias, o governo tinha prometido maravilhas, né? E chegaram na nossa região aqui, encontraram mato e mais nada, né? Mato, macaco. Então, a sobrevivência deles tinha que ser feita a ferro e fogo. E a gente imagina, assim, não tem, é só uma imaginação assim extremamente vaga do que é sair de um primeiro mundo, subir num barco, sem saber para onde é que tu tá indo, né? Chegar aqui, num lugar que não tem nada, é uma coisa que não dá para imaginar muito assim, né? Na realidade, o que esses caras passaram. No que ele chegou, primeiro, não encontrou o que esperava encontrar. Foi uma decepção. A ponto que a primeira esposa, meses depois, faleceu e deixou um filho pequeno, cujo nome em italiano era Giovanni Francesco, que posteriormente, quando nacionalizaram tudo, passou a ser João Francisco. A Lúcia Caney, ela foi pega para cuidar do meu avô e depois meu avô acabou casando com ela. E a minha avó tinha 13, 14 anos, era a babá do garoto. Então, foi ficando, cuidando do menino e casou com ela, assim. E aí nasceram essa porção de filhos. Viveram de caça, depois dos primeiros milhos colhidos, fizeram as primeiras farinhas, descobriram o pinhão, aprenderam a fazer nhoque de pinhão. Na época, dizer, olha, o teu avô, ele tinha um dinheirinho, ou ele comprava a farinha, ou ele comprava o sal. Então, na noninha, ela fazia comida para os tropeiros, quando eles começaram. Então, começaram a fazer, o meu avô fazia o vinho comum, né? Servia na mesa para o tropeiro que parava lá e comia. A localização dele era privilegiada, em frente à igreja. E os agricultores na época vinham à missa aos domingos. Posteriormente, iam fazer alguma refeição e faziam aí nesse restaurante, vamos chamar nessa casa de pasto do meu avô. O primeiro negócio do meu pai, ele ia com as mulas, tropeiro, né? Com esse meu tio mais velho, o tio João, eles fabricavam manteiga, queijos e salames, iam lá para Montenegro revender ou vender e traziam mercadoria para a cidade. Então ele montou uma loja lá na frente da igreja, mas era um supermercado de hoje. O meu tio Paulo, quando faleceu o meu avô em 1910, ele não era o mais velho da família, mas era o mais velho dos homens. E ele assumiu a liderança. Tinha um grande conhecimento das coisas, era um grande líder. Eu soube muito assim pelo Toninho, que me falou muitas coisas. A minha mãe também, meu pai, é claro, né? Mas assim, não tive a oportunidade de conhecer, né? Ele faleceu em 43, num acidente de caminhão, né? A minha mãe disse que ele saiu de manhã
se despediu, eu volto para a hora do almoço. E a tia Ana, que era a cozinheira oficial lá fazia comida para todo mundo, ele disse, Anita, prepara aquele pedaço de ovelha que eu gosto de comer. Aí ele foi para casa do colono, e o colono, sabe, aquela estradinha perigosa com caminhão. Ele não dirigia, ele tinha um motorista. Mas aconteceu, virou na ribanceira lá, e ele ficou prensado, ele estava muito machucado no peito. Disse o motorista que estava com ele, que ele falou quando ele ainda estava vivo, ele disse, que morte estúpida que eu vim fazer. Essa morte prematura, eu diria, num período de consolidação da empresa, ainda isso ocorreu durante a guerra, pós-guerra, as coisas, digamos, o ambiente econômico do Brasil começou a mudar radicalmente, muita migração para a cidade decorrente da industrialização. A turma vamos dizer assim, se organizou e abrimos novos conceitos. Então, o José, que era irmão do meu avô, pegou uma liderança e foi para São Paulo. E ele ficou por aqui, criou a vida dele aqui, abriu vários negócios que infelizmente não deram muito certo, mas ele sempre se manteve, e depois ele passou a representar os vinhos aqui. Mandavam os vinhos e ele vendia aqui em São Paulo, na Rua Cantareira. O depósito era lá mesmo. Automaticamente, em São Paulo, a geração, todos da segunda geração que foram para lá acabaram assumindo. Mas acredito que os que de fato assumiram lá foi o Lores e o Azir, por terem sido os primeiros a chegarem lá. A empresa praticamente era dividida em 3 partes, assim, do Paulo, meu avô, do meu pai, dos meus tios, né? O lado do Toninho, então o pai dele, o Nini, os irmãos dele que estavam em São Paulo, tinha o Orval aqui, e tinha o lado do Ângelo, que era o Mário, o Azir. Eu não sei direito como surgiu o conhaque, mas surgiu o conhaque. Você fazia ações também de rádio, muito rádio Bandeirantes, Rádio Globo, mas assim, ou rádios locais, mas sempre em cima do conhaque presidente. Até eu vou dizer uma coisa que o Mário na época dizia, não se fala mais a palavra Salton. Se fala bom dia e boa tarde, conhaque presidente. Conhaque presidente tem a sua importância, e nos principais pontos de trabalho dele era o futebol e também as festas de rodeio no interior de São Paulo. Tanto que nós mantemos a nossa liderança até hoje nessas regiões. Com algumas oportunidades, a empresa acabou migrando durante determinado momento totalmente o foco para os destilados, praticamente abandonando os vinhos. E esse movimento ele foi extremamente importante para a empresa, embora uma decisão bastante difícil, né, porque praticamente abandonou um negócio ou deixou ele adormecido, mas ele foi suficiente para capitalizar a empresa, para enfrentar momentos difíceis. Quando eu era guri, no colégio, na rua, sempre diziam, Salton vai quebrar, Salton não vai durar. E no fim, todas as empresas da nossa época, praticamente todas elas quebraram, ou faliram, ou foram vendidas, e a Salton está viva até hoje. Mas graças a isso que a gente venceu, né? A gente conseguiu superar todos esses problemas que foram decorrentes também do país, da economia e nossos problemas internos, né? Que a gente também superou. E essa fase de negócios, de mudança de produtos, era justamente talvez no momento mais difícil em termos de crises de relacionamento entre a família. Nessa segunda geração, eles brigaram muito, deixaram a empresa meio de lado, alguns aproveitaram mais do que trabalharam, mas dentro do conceito, que é aí que eu falo que o Mário teve uma fundamental importância, ele foi o cara que usou de todas as armas para segurar
a barra, vamos dizer assim, né, de pulso firme. E aí, graças a ele, eu diria que a empresa está aqui ainda até hoje, né? Aí, a administração executiva, a diretoria executiva era o Ângelo presidente, eu assumi a vice-presidência, o Daniel a parte administrativo-financeira, o Lucindo a parte, primeiro como funcionário e posteriormente como diretor técnico. Logo em 81 houve toda a mudança, aí entrou gente nova, né? Entrou o Ângelo Egídio, anos depois entrou o Ronaldo, que era cunhado do Ângelo. Né? Quando o Ângelo Egídio faleceu, que era diretor de vendas, entrou o Wagner, que era da família Ribeiro. Aí começou a sobrar dinheiro. E aí começamos a fazer um planejamento para vinhos. Nós fizemos um pacto de tocarmos a empresa pelo mesmo lado, porque se cada um puxasse para lados diferentes também não daria certo. Aí sim que a empresa não tem como sobreviver. Eu disse, olha, aqui essa estrutura não aguenta só produzindo destilados e temos que partir para os vinhos também. Aí que o Ângelo nos deu apoio. Muito jovem, ele assumiu essa empresa aqui, ele era um 30 e poucos anos, sei lá, uma coisa assim. Ele assumiu ser presidente de uma empresa que não tinha nada, né? E levar aonde ele levou. Eu acredito que foi uma das pessoas, evidentemente, que com a colaboração de todo mundo, mas eu acredito que ele tenha sido o timão, o mestre disso tudo, né? Uma visão incrível de... Por nada não chegou onde chegou. Quando ele vinha, ele passava na passarela e ele ficava acenando para todo mundo. E ele não achava, eu acho que na coisa, que era correto ficar passando, acenando, sem vir até o chão de fábrica. Ele vinha no chão de fábrica, ele abraçava todo mundo. Olha, uma pessoa assim, meu Deus do céu, jamais nós vamos esquecer. Então, assim, era uma coisa, era uma capacidade, um feeling de mercado, assim, invejável. Um negócio que não tem explicação, né? Então, era uma coisa nata, era dele, assim. Eu recordo que seu Antônio, seu Lucindo também fez um comentário exatamente com as mesmas palavras. Como está, nós fechamos. Não tem jeito, isso aqui vai parar. A única chance que nós temos é começar a investir em equipamentos. Fizemos os primeiros tanques com recursos próprios, o Ângelo mandou dinheiro, já estava com uma certa folga de caixa. E aí fizemos uma revolução total na produção de vinhos, mas foi total mesmo. Aí a empresa começou a fazer os investimentos que tinha necessidade na produção. E aí a empresa foi crescendo, fomos lançando os novos produtos. Aí importamos uma enchedora italiana, Bertolasso, fantástica, chamada isobarométrica, que permitia você engarrafar espumante e engarrafar vinho numa atmosfera neutra com gás para dar mais longevidade ao vinho, evitar a oxidação de vinho. Nós compramos uma vez uma enchedora de uma cervejaria de Passo Fundo e nós fizemos ela andar muito mais rápida do que ela andava, que nós conseguimos resolver nosso problema de produção. O que a gente fez foi trocar polias para aumentar a velocidade da máquina. E ela aumentou. Poxa, como aumentou. Trocamos os volantes da máquina e aumentamos a rotação da máquina. Só que se esquecer um pequeno detalhe, a partida, o sistema de partida do motor. Nós envenenamos ela tanto que o rapaz, na hora de ligar a máquina, ele botava umas placas de madeira, aquelas de pallets que separam os madeirites, ao redor da máquina, e ele ligava com um cabo de vassoura.
Quando ele apertava o botão na fresta da madeira para ligar a máquina, a máquina começava a girar tão rápida que as primeiras saíam voando, as garrafas, sério, era cômico de se ver. Houve planos e planos, nós conseguimos fazer cada ginástica, viu? Olha, mas a gente já tinha respaldo para fazer, já podia parar e pensar, não, vamos fazer assim. Mas nós tínhamos pouquíssimos vinhos e assim, sem nome. Aí o que eu me lembro que foi um marco foi o lançamento da linha Classic. Nossa, a linha Classic foi, que eu me lembro, é que foi aí que a gente realmente começou a se preocupar, não com qualidade, porque a qualidade sempre foi uma preocupação, mas diversificar. Então o Classic vem traduzir, ou vem expressar tudo o que tinha sido feito, né? Então o Classic, sem dúvida nenhuma, é o primeiro marco, né? E aí sim, aí quando a gente começou a pensar no Classic, a gente pensou de uma marca nova, que nós tínhamos uma qualidade boa, que tínhamos os vinhos da safra 98, 99, lá, um espetacular, um Gewürztraminer, um Cabernet Sauvignon. O Prosecco foi também por uma demanda e um boom comercial, que as pessoas queriam tomar Prosecco, não queriam tomar espumante. Como se o Prosecco não fosse um espumante, né? Essa foi o meu pai, acho que todo mundo lembra e reconhece isso. Ele contava que ele também ia por Fasano tentar vender o Classic e ele observava as senhoras pedindo Prosecco. Ele disse que ele ligou para o enólogo e falou assim, olha, aqui em São Paulo só se bebe Prosecco, só pedem Prosecco. Lá em São Paulo começou a febre do tal do Prosecco. E ligou aqui pro Toninho, pro Lucínio, e disse, nós temos Prosecco? O Lucínio e o Toninho disseram, sim, nós temos Prosecco, só que a gente corta. Entra para outro produto, vai para espumante, vai pro vinho, lá, base e tal, né, para vinho. Não, vamos, dá para fazer uma autoclave? Sim, dá para fazer uma autoclave, tem aqui um Prosecco ótimo e tal. Ele falou assim, então, pelo amor de Deus, engarrafa um Prosecco, né? Corre e a gente foi a primeira vinícola a ter o varietal Prosecco engarrafado, que é um sucesso, que está na nossa linha até hoje. Botamos para dentro 10 tanques de 100 mililitros. Então, de 300 mililitros, nós botamos 1 milhão de litros de armazenagem só inox para vinho branco, porque expandiu tanto. A Salton passou a ser a empresa que mais comprava uva branca. Na verdade, a gente muitas vezes vendia já sem ter produzido, então nós tínhamos que correr atrás mesmo. Tinha que rezar para não faltar luz, para não quebrar maquinário, porque senão nós não conseguíamos atender. Então muitas vezes a gente tinha mais nota faturada do que produto pronto. E aí mudou, a Salton mudou, contratamos um enólogo em 2002, Ángel Mendoza, quer dizer, a pronúncia aí, castelhana, enfim. E o cara deu uma lição para nós de como tínhamos que trabalhar, como tínhamos que fazer o conceito de campo, a parreira, o enólogo, tinham que entrar junto, o conceito da entrada da uva dentro da vinícola, como nós tínhamos que trabalhar com as barricas. E aí sim, barricas francesas durante 12 meses, barricas novas. Então, esse é realmente o protocolo enológico que a gente segue até hoje. E aí foi a ideia do primeiro Ângelo, queremos ter o melhor vinho tinto do Brasil, talento. E aí foi através dele, do Lucino, claro, da equipe técnica, desenvolvemos o talento, depois o desejo, o virtude, e aí começou a sequência de vinhos finos. Então era um momento diferente da empresa, onde a empresa estava numa transição dos produtos que eram mais populares para consolidar a imagem de uma vinícola que podia fazer produtos premium. Sem dúvida nenhuma, a mensagem era mostrar, ou seja, de forma física, né, de forma não só num discurso, o patamar e o nível que a gente estava alcançando, em função de todas as mudanças e as atualizações que a gente teve nos anos anteriores, né?
É difícil acreditar que de lá saiu o que nós temos hoje aqui. Felizmente eles apostaram nessa escolha, né? E aqui a gente está hoje para tentar reproduzir uma parte dessa história que infelizmente muita gente não está aqui para contar. O Ângelo, para nós, foi uma surpresa, porque ninguém imagina que o cara com 57 anos vai partir, né? Então, pegou todo mundo, de fato. Eu não acreditei quando ligaram lá em casa e eu disse, não é possível. Não foi fácil. Não foi fácil, não. Mas eu me lembro que comigo eu fazia uma autorreflexão. Meu pai perdeu meu avô, perdeu o tio Mário, que eram as referências dele, e eles continuaram. Outras pessoas também perderam os pais, os mentores, né, os guias aqui, e continuaram. Então, para mim ficou que mesmo com a perda do meu pai, eu também precisava continuar. Era impossível você falar de vinhos que o nome de Ângelo Saltão não estivesse presente em algum momento. Ele representava o setor. Fez uma falta enorme, mas também, por outro lado, né, outra gente acabou assumindo a bronca, né, e estamos tocando, estamos progredindo, estamos crescendo. Acredito que tenha sido algo que se repete, né? São coisas que se repetem, né? São, por isso, talvez alguns ciclos, né? Mas é aquele choque de tu precisa encontrar alguém que um time, né? Que consiga dar a continuidade para a empresa. Eu acho que o Daniel teve um papel muito importante e eu vejo ele como uma pessoa que se adaptou, que mudou, que foi mais flexível, né, que entendeu mais, porque não era o dia a dia dele, não acredito que fosse a vontade dele, mas ele entendeu que pela empresa ele teria que assumir aquela posição e dar continuidade na nossa história. Claro, então o primeiro ano foi difícil no sentido de tentar equilibrar as coisas, né? O lado emotivo, o lado profissional, porque a empresa não para, né? Nós organizamos esse lado vamos dizer assim, administrativo da empresa, e aí, para isso, precisamos profissionalizar cada vez mais. Então, nesse conceito tanto de família é importante, sim, mas a família tem que ser profissional. A família tem que sair do berço que está lá como, eu sou da família, eu tenho meu lugar garantido. Esquece. Aqui dentro não existe mais isso. Ou tu tem competência para ser da família e trabalhar na empresa, ou tu não vai ser da família e trabalhar na empresa. Não tem mais isso. Aí a gente começou uma nova etapa também, porque aí a gente começou a investir numa nova unidade, adquirimos uma área de terra em Santana do Livramento para ter vinhedos próprios. Para nós mudou o conceito de trabalho também, porque a gente começou a fazer projetos junto aos fornecedores, projetos de novas variedades, da Salton ter uma produção própria. Mudamos o conceito, temos hoje um programa junto aos fornecedores que é o Terroir Salton. E também, pela condição de São Paulo, tivemos que mudar também a unidade de São Paulo, a gente fez pesquisa em vários lugares, pela logística que São Paulo estava apresentando as dificuldades, não podia entrar caminhão, não podia carregar, nós estávamos perdendo vendas, como que a gente vai fazer? É tudo difícil. Vamos sair daqui então, né? Não tem como. O tio Ronaldo estava na empresa ainda na área de compras, depois ele saiu, e aí eu acabei me envolvendo mais nessa parte dos insumos e tal. E aí a gente achou um lugar em Jarinu, então nós fizemos toda a mudança da planta. Isso fez com que a gente pensasse diferente também, porque como nós vamos cuidar agora a partir dos próximos anos, das pessoas que vêm vindo. E aí eu comecei a pensar, para isso o Maurício também foi muito importante, porque ele tem uma visão muito profissional de cuidado técnico de cada um na sua área, como tem que convergir todo mundo ao mesmo tempo. Eu era o diretor-presidente, só
para dar o espaço para eles se aprontarem para o futuro. Nesse ponto, meu pai, talvez ele tivesse claro, tem uma expectativa de continuidade, né? A questão, às vezes, familiar no escopo mais abrangente também, se cria, se fala. Parece que tu tens não sei, um pequeno compromisso, assim, sabe? De tudo que tu recebeu, né, pela empresa, tu também contribuir. Não sei, uma coisa meio maluca. O Daniel colocou, quando ele, eu sei lá quantos anos ele tinha, mas colocou ele para trabalhar na safra da uva, para pesar uva. Muito correto. Porque tu tem que saber de onde vem, né? E se ele é o diretor que ele é hoje, é porque ele conheceu a base. Houve uma mudança de geração, né? Então isso, puxa vida, para quem veio, se acostumou com aquele pessoal e tal, né? De repente você vê uma meninada, né, nova, chegando, outras ideias, evidente que normal, mesmo se fossem os antigos diretores, novas ideias tem que ter, senão você não progride. E eu tive o privilégio de ver essa mudança de geração aí. Eu sei que sempre foram muitos desafios e para continuar progredindo, sendo assaltão, estar na boca do povo, sermos referência e tal, teremos muitos desafios por vencer e essa é a missão deles. E agora a gente coloca todo esse carinho, esse amor que se construiu ao longo dessa trajetória, a gente consegue compartilhar não apenas aqui no nosso mercado nacional, mas também a gente leva essa marca, esses valores para outros mercados. Então é um sentimento muito positivo, algo que nos orgulha bastante, algo que nos enche de alegria encontrar um produto nosso, um vinho, num restaurante eventualmente em Tóquio ou numa rede de supermercados, numa liquor store nos Estados Unidos e outros mercados. Entramos num momento muito difícil da empresa, de fato, passamos por várias situações, entregamos aí para essa geração uma empresa correta, de primeiro mundo, né, com algumas características diferentes dos nossos concorrentes, né? Então, a nossa identidade, a nossa marca evoluiu muito. Nós somos considerados a marca número 1 do Brasil. Então, é só trabalho, determinação, planejamento, força de vontade. A nossa identidade hoje é não desistir. Para mim, essa é a maior sensação e o maior legado que vem, sabe? Simplesmente vem de todas as gerações anteriores. Isso que nós falamos, né? As conversas, os gestos dos avós, as conversas, os gestos dos pais, que sempre acontecem, isso vai criando dentro de ti, na tua mente, né? Enfim, no teu ser, todos esses sentimentos de responsabilidade, de carinho, de querer sempre mais e melhor. É uma família que protege e uma família que precisa ser protegida também, né? Então isso são marcos, é amor, é paixão, atitude, respeito. É isso que nos move e muito trabalho. Eu busco lembrar desses momentos desafiadores, do quão difícil, de quão corajosos as pessoas foram, e isso me dá força e fala, não, se eles passaram, a gente também vai passar e nós vamos sobreviver a isso, porque não é de vontade de nenhum de nós que essa história pare por aqui. Meu propósito é justamente esse, né? Fazer com que o carinho que eu percebi que o meu pai, que o meu avô, que o Toninho, que outras pessoas sempre tiveram, ou até propriamente alguns colaboradores aqui da empresa que têm uma trajetória maior que eu de casa, e como eles admiram essa empresa, eu gostaria que, tantas outras pessoas tivessem a mesma percepção, né? Com esse mesmo brilho, né, no olhar.
Só lembranças boas.